Para o desenvolvimento da matemática, como conhecemos hoje, foi necessário a organização dos números em conjuntos numéricos. Esses conjuntos numéricos são muito úteis na hora de classificar e agrupar alguns números para facilitar o nosso trabalho. Mas vamos lá explorar agora um pouco sobre esse assunto, conjuntos numéricos. Primeiro vamos lembrar o nosso passado, quando começamos a estudar os números. Primeiro começamos com simples contagem. A professora colocava uma bolinha e dizia que havia uma bolinha aqui, ou então duas, e associávamos essa figura ao número 2. E assim sucessivamente. Por exemplo, aqui, 5 bolinhas eram associadas ao número 5. Então surgiu os números naturais a partir dessa ideia bem simples da contagem. Quem são os números naturais? São os que nós usamos para contar os objetos ao nosso redor. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O zero não é como se fosse um número que usássemos para contar. Então fica a seu critério colocar ou não no conjunto dos naturais. Há livros que colocam o zero nesse conjunto e há livros que não. Aqui então fica uma questão da sua escolha. Tudo bem? Eu prefiro colocar o zero, então ele vai ficar aqui no meu conjunto dos naturais. E esses números satisfizeram os homens por muitos tempos. Por muito tempo. Por exemplo, quando os homens mais antigamente precisavam contar seus carneirinhos, bastava utilizar os números contidos nesse conjunto dos números naturais. Mas com o tempo houve a necessidade de aumentar e expandir esse conjunto. Como assim? Por exemplo, imagine uma equação desse tipo aqui. X mais 3 é igual a 5. Ora, que é uma equação simplesmente fácil de ser resolvida nos números naturais. Aqui vamos ter como solução x é igual a 2. 2 mais 3, 5. Tudo bem? E 2 é um número natural. Mas aí o pessoal começou a se deparar com problemas um pouco mais complicados. E que tal x mais 5 é igual a 3? Nesse caso, x vai ser igual a 3 menos 5, ou seja, x é igual a menos 2. E aqui é o número menos 2, não aparece no conjunto dos naturais. Então foi necessário inventar um conjunto maior que englobasse esses caras aqui. E esse conjunto foi o conjunto dos inteiros, que representamos com esse Z. E o que quer dizer o conjunto dos inteiros? São todos os números naturais e os seus negativos. Então, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, esse conjunto aqui é o segundo conjunto dos nossos estudos, o conjunto dos inteiros. Tudo bem? Ainda assim, não ficaram completas a nossa lista de conjuntos numéricos. Não ficou completa a nossa lista de conjuntos numéricos. Houve a necessidade da criação de mais alguns conjuntos. Por exemplo, essas duas equações agora são possivelmente resolvíveis utilizando o conjunto dos naturais e dos inteiros. Mas que tal agora uma equação desse tipo? 2x é igual a 1. Nesse caso, x vale quanto? X vai ser igual a 1 dividido por 2, ou seja, x é igual a 1 meio. 1 meio não está presente nem no conjunto dos naturais, nem no conjunto dos inteiros. E agora? Houve a necessidade do surgimento de um novo conjunto, os racionais. O conjunto dos racionais é representado por frações. Nós escrevemos assim: conjuntos racionais é todo conjunto, é todo número que pode ser representado da forma A sobre B, em que A e B pertencem aos inteiros e B não pode ser o nosso camarada zero. Como assim? Vamos colocar aqui alguns exemplos. 2 terços, por exemplo, o A é igual a 2 e o 3 é igual a B, são inteiros. Menos 1 sobre 7, menos 2 sobre 9. Todos esses caras são frações e pertencem ao conjunto dos racionais. Observe o seguinte: um elemento do 3, por exemplo, pode ser representado como sendo 3 sobre
1. Então, todo número natural está incluso no conjunto dos racionais, assim como qualquer inteiro. Pense em qualquer inteiro, imagine aí. Por exemplo, menos 11. Eu posso escrever como menos 11 sobre 1. Dessa forma, qualquer inteiro está incluído no conjunto dos racionais. E qualquer natural também está incluído nos racionais. E qualquer natural também está incluído nos inteiros. Observe que qualquer natural que eu pegar, 0, 1, 2, 3, pertence também ao conjunto dos inteiros. Tudo bem? Então, a partir daí, o que é que nós já temos? Temos o conjunto dos naturais, ok? Vamos representar por esse círculo. E como todo número natural também é inteiro, eu posso dizer que o conjunto dos inteiros engloba o conjunto dos números naturais. Mas você também está lembrado que todo natural e todo inteiro também é um número racional? Então, o conjunto dos racionais, vou colocar aqui de rosa, engloba esses dois outros conjuntos. Tudo bem? O que é que quer dizer esse diagrama? Que todo natural é inteiro, que todo natural é racional, que todo inteiro também é racional. Acabaram os conjuntos? Não. Por exemplo, temos casos como raiz de 2. Raiz de 2 é um número que não pode ser representado na forma A sobre B, em que A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Então, em que tipo de grupo se encaixa o raiz de 2? O raiz de 2 vai se encaixar no grupo chamado de números irracionais. Vou colocar aqui um. Os irracionais não é um conjunto distinto desses que nós já fizemos. Tá aqui os irracionais. Ok? E quem são os números irracionais? São todos os números que não podem ser representados por fração. Ou simplesmente são números que são dízimas periódicas, aliás, dízimas aperiódicas. O que são dízimas aperiódicas? Por exemplo, o número desse tipo 0,1792335, que não segue nenhuma regra de formação. É um número irracional. Pi, número famosíssimo, também é racional. Raiz de 2, raiz de 3. Qualquer número que é uma dízima em que não há um padrão é um número irracional. Tudo bem? Esses números aqui não podem ser representados na forma de fração com números inteiros. Dessa forma, são números irracionais. Como é que eu sei que raiz de 2 não pode ser representado dessa forma? Euclides, um grande matemático do passado, que escreveu uma coletânea de livros chamado Elementos, explica como esse número não pode ser representado da forma de fração. Olha o exercício e veja como é que isso é possível. Aliás, como não é possível representar esse número por fração. Tudo bem, e agora? Acabaram os conjuntos? Não. Vamos agora colocar o conjunto dos reais. E o que é o conjunto dos reais? É qualquer número real desses que nós já falamos. O conjunto dos reais é a união de todos os números. No caso, eu posso escrever como os reais sendo a união dos racionais, união, símbolo da união, os irracionais. Tudo bem? Então aqui, englobando todo mundo, temos o conjunto dos reais. Qualquer número que eu pegar aqui dentro, qualquer inteiro, qualquer natural, qualquer irracional, é um número real. Esse é o conjunto que mais comumente trabalhamos em problemas envolvendo funções, cálculo e na matemática em geral. Ok? Então está entendido? Os conjuntos numéricos que aprendemos foram os naturais, os inteiros, os racionais, irracionais e os reais. Esses caras facilitam muito a nossa vida na matemática. Ok? Então é isso. Um abraço e logo mais veremos um pouco mais sobre conjuntos numéricos no próximo vídeo. Ok? Então, novamente, um abraço. Meu nome é João Marcos. E até a próxima. Tchau, tchau.